Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um dos irmãos. Que a casa de vocês sejam abençoadas. Estamos juntos aqui, mais uma vez, como igreja, para prestarmos culto ao nosso Deus. É verdade, cada um estamos nas nossas casas. Mas isso não nos impede de, como igreja, cultuarmos ao Senhor. Que agora todos nós possamos alinhar os nossos pensamentos e juntos, numa só direção, rendermos culto ao nosso Deus. Vamos orar, pedindo a Deus que o Senhor nos dê essa capacidade de, mesmo nessa modalidade, remota, estando em casa, a gente possa ter o nosso coração e a nossa atenção voltada para rendermos ao Senhor culto, gratidão, reconhecimento do cuidado dele sobre a nossa vida. Você pode fechar os seus olhos para que a gente possa falar com Deus? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos como igreja de estarmos nos organizando e nos preparando para render culto ao Senhor. Pedimos, Deus, que a sua presença esteja conosco e que a nossa memória seja trazida tudo aquilo que tem sido o cuidado do Senhor sobre nós. E que esta noite, noite de celebração, noite de oração, noite de ouvir a Tua palavra, possa edificar o nosso coração para vivermos mais uma semana na dependência do Senhor. Recebe, Senhor, o nosso culto. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz algo muito interessante e eu quero convidar você a ler juntamente comigo. A palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso de número 16, tem algo precioso para compartilhar conosco. Diz assim: cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro, para mostrar a verdade, para denunciar a nossa rebelião, para corrigir os nossos erros e para nos ensinar como viver o caminho de Deus. Essa é a palavra maravilhosa do Senhor, aquela que nos ensina todas as coisas. E agora nós vamos cantar essa verdade, porque nós queremos que a palavra do Senhor esteja escondida no nosso coração e ela possa ser sempre lembrada, nos mostrando o caminho que precisamos seguir. Vamos adorar ao Senhor? Graça e paz, amada igreja de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Temos mais uma vez a oportunidade de adorarmos o Senhor juntos, mesmo estando distantes, porque nós somos o corpo de Cristo. Não há limite para isso. Graças a Deus. Te convido agora aí na sua casa a levantar a sua voz, as suas mãos e adorar ao Senhor, porque a palavra do Senhor, Jesus Cristo, habita em meu coração e no seu coração. Adore conosco. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus 12 talentos são pra te servir, meus dons preciosos são razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar.
escondi, sim, guardado no meu coração. Guardado no meu Aleluia. coração. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus 12 talentos são pra te servir, meus dons preciosos são os teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és o Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que resplandeça, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. ênfase do mês, discipulado. Tema: renovando o coração na caminhada. Divisa: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Ezequiel 36, 26. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso.
E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados. Nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes de outros. Assim, ninguém será improdutivo. Só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto teu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu, e sigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto teu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é o desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, prossigo vencendo como Ele venceu, persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder para ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim, preciso vencer
feito pra mim, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus, de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de herdar o seu reino andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Mais, Senhor, mais de Ti. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de Ti, mais, Senhor, mais e mais. Mais de Ti, mais um pouco, mais. Chame mais do Senhor. Mais
igreja, chame. Sim, quanto mais chamamos o Senhor, menos de nós estará em nós. E menos de chame o Senhor, mais do Senhor na nossa casa, mais do Senhor no nosso lar, no trabalho, mais do Senhor na nossa vida, mais do Senhor, mais, sim, mais. Mais de ti, menos de nós. Oh, Paizinho, fique à vontade para encher as nossas vidas da tua presença. Espírito Santo de Deus, fique à vontade para tirar de nós todo o nosso egoísmo, todo o nosso medo, toda a ansiedade, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Mais de ti, mais do teu amor, mais do teu perdão, mais da tua compreensão, mais, Senhor, mais da tua presença santa que enche plenamente no nosso lar. Mais de ti nos nossos lábios, mais de ti nos nossos olhos, mais de ti e menos de nós, menos de mim. No nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo que Tu és na nossa vida. Nós viemos a Ti, Pai querido, a clamar, Senhor Deus, por nossa nação, Pai amado. Pai querido, nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, cura o Teu povo, Senhor meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das famílias, Senhor Deus. Tenha misericórdia do Teu povo, Pai querido. Pai, nós te pedimos, Pai querido, com muito temor, Senhor meu Deus e meu Pai. Cuida de cada um, Senhor Deus. Cuida das famílias que estão enlutadas por perdas, Senhor Deus, por causa dessa pandemia, Senhor meu Deus e meu Pai. É diante de Ti, Pai querido, que nós nos prostramos, Senhor Deus, para Te pedir, Pai, para rogar a Ti proteção, cuidado para com Teu povo, Senhor meu Deus. Cuida de cada um. Cuida dos que estão enlutados, cuida dos que estão acamados, Senhor Deus. Visita, Pai amado, neste momento, Senhor Deus, cada um, Pai querido. Aqueles que estão no leito do hospital, entubados, Senhor Deus, o Senhor pode, Pai querido, curá-los, Pai. Por isso nós te clamamos nessa noite, Senhor Deus. Toma o Teu povo em Tuas mãos, Senhor Deus. Conclamamos o povo, Senhor Deus, a orar, Pai, e te pedir, Senhor Deus, interceder, Pai querido, para que essa pandemia possa passar, Senhor Deus, e a vida voltar ao normal, Senhor Deus. Mas, Pai, nós também te pedimos, Senhor Deus, que cada um, Senhor, meu Deus e meu Pai, possa ter a sensibilidade de se cuidar, Senhor Deus, cuidar um dos outros, Senhor Deus, seja em oração, Pai querido. Por isso nós te clamamos, Senhor Deus e meu Pai. Nós te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Tempo de pandemia e olha nós aqui pela internet. A igreja reunida nesse momento
louvando a Deus, agradecendo, porque nós temos pessoas que estão cantando e louvando ao Senhor, como você viu. Pessoas trabalhando para a pregação do Evangelho, para a ministração às crianças, como aconteceu hoje à tarde no grupo do Ministério Infantil. Graças a Deus por essas pessoas. Minha vontade nesse momento é que, meu desejo é que você esteja ricamente abençoado com aquilo que a Igreja Primeira de Itatiaia está oferecendo a você. Também eu desejo que a sua mesa esteja farta, que o Senhor faça parte dessa mesa, que sua família esteja guardada, preservada, sustentada pelo Senhor. As lutas virão, mas com certeza o Senhor nos dará livramento e presença constante, como nos ajudou na semana passada e com certeza nos dará muitas vitórias em nome do Senhor Jesus na semana que vamos receber. Eu quero agradecer aqui aos irmãos que mandaram condolências, os pêsames pelo falecimento do meu irmão. Obrigado. Momento difícil para a família. Na semana que vem agora, as suas cinzas, ele foi cremado na sexta-feira, as suas cinzas vão ser depositadas lá no lugar onde nós fomos criados, onde vivemos uma boa parte da nossa vida, dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A família vai para lá e nós vamos depositar a cinza dele naquele ambiente onde nós convivemos. Mas eu queria falar para você hoje sobre o tema do ano, renovação, e também sobre o tema do mês, discipulado. Precisamos renovar nossos conceitos, nossos padrões, nossas ações, nosso entendimento sobre o discipulado bíblico, aquilo que o Senhor mandou, determinou e ensinou para nós. E deu a ordem para que nós fôssemos e ensinasse também aos outros. Ele disse assim, ide fazer discípulo de todas as nações. Jesus disse isso em Atos capítulo 1, versículo 8. Ou seja, todas as nações, não há exceção de pessoas, de povo, de cultura, todos precisam ser discipulados. E por isso nós vamos falar agora sobre esse tema, enraizando nossos relacionamentos, ou melhor, aprofundando os nossos relacionamentos, aprofundando as raízes, parte 1. Esse é o tema do livro do pastor Russo, que é pastor aqui em Resende, que o Ministério de Educação Cristã, junto com os professores de escola bíblica dominical, tanto dos adultos, adolescentes, jovens e crianças, e o líder de pequenos grupos, estão lendo nessa semana. Um livro muito abençoado. E nós vamos falar algumas vezes sobre os conceitos desse livro para a gente renovar a nossa mente, tudo que vamos fazer baseados no discipulado de Jesus. Enraizando. As raízes são muito importantes para que uma planta seja vigorosa, viceje, esteja vivendo, frutificando, se reproduzindo. E aí existem três tipos de raízes. As raízes subterrâneas, as raízes aquáticas e as raízes aéreas. E essas raízes subterrâneas, elas se dividem em dois tipos, as pivotantes e a fasciculada. Pivotante é aquela que tem a raiz em cone bem profunda, e a fasciculada é aquela que se espalha em ramos, em fascículos. E as raízes têm algumas adaptações que são importantes. Por exemplo, as raízes tuberosas são as raízes como a da mandioca, por exemplo, é um tubérculo. Existem as raízes sugadoras, que estão em outra planta sugando a seiva da planta para poder sobreviver. Por exemplo, a erva de passarinho, alguns tipos de orquídea, A orquídea ela é uma inquilinista, mas existem alguns tipos de parasitas que estão nas árvores que podem sugar a seiva das árvores. Existem raízes que são esporas, por exemplo, as raízes do manguezal, que elas se espalham e suportam a árvore para que ela cresça naquele ambiente tão hostil de água salgada e de terreno pouco sustentável. Existem as
raízes tubulares. Essa raiz aumenta a estabilidade da planta, como a figueira. Você já viu uma figueira que as raízes vão sustentando e fortalecem a planta? E também existe a raiz aquática, daquelas plantas como a Vitória Régia, que está bonita aquela folha em cima e a raiz está plantada no fundo da água, tirando lá os nutrientes. Raízes na Bíblia. A Bíblia fala de raízes o tempo todo, de plantas, de árvores. Diz que Jesus lançou uma maldição para uma figueira que não deu fruto, que ela secasse até as raízes, para que ela não pudesse mais brotar com essa genética de não produzir frutos. Que coisa interessante, que lição. A natureza dá lição para a gente, ensina a gente. As raízes na Bíblia mostram o juízo de Deus. Lá em Jó capítulo 14, versículos 7 e 8, diz para a gente assim, olha: porque há esperança para a árvore, se for cortada, ainda virá a brotar. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra, o seu tronco vai brotar. Ou seja, Deus dá promessa aqui para a gente, mostrando que a promessa dele é real e verdadeira. Jesus contou uma parábola sobre a semeadura, você lembra? E ele fala lá que uma semente caiu no meio das pedras. Nasceu, brotou, mas como não tinha terra, só tinha pedra, a sua raiz secou e a planta morreu. É disso que se trata o discipulado. Aquela pessoa que for receber a semente do coração, se não tiver terra fértil, a semente não vai enraizar e vai morrer. Jesus escolheu a dedo 12 homens para serem seus discípulos e os ensinou por quase 3 anos como que era esse processo de viver a vida cristã, de viver para Deus. A palavra discípulo, existe definição para ela. Martetes, no grego, e significa muitas coisas. Mas eu li uma definição que é muito importante, que diz assim, ó: aquele que aprende. O discípulo é aquele que aprende. E uma outra disse assim, olha: discípulo é aquele que reproduz o que aprendeu. Discipulado é isso. Você recebe e você passa. Você se enche e você se esvazia para poder ensinar a outro. O discípulo é aquele que põe a fé em ação. O discipulado é parte da missão da igreja. O Senhor Jesus chamou os 12 e disse assim: olha, vocês vão para Jerusalém que vocês vão receber poder do alto. E aí em Atos, ele diz assim: vocês vão ter que fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando, guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. É missão da igreja, é missão que o Senhor Jesus, a proposta de Jesus é vida radical. Não dá para a gente viver com Jesus sem produzir frutos, sem apresentar a Ele pessoas que vão conhecer a Jesus e vão viver. Jesus formou os discípulos e deu a todos eles a ordem de formar novos discípulos pelo mundo inteiro, e chegou até Itatiaia. Se depender de nós, irmãos, como estará o mundo daqui a 10 anos, 20 anos em matéria de discipulado, em matéria de transmissão da palavra de Deus? Então vamos falar sobre o acróstico Raízes. Cada letra do Raízes tem uma função nesse processo discipulador, de relacionamento discipulador, de enraizamento da vida cristã no coração do servo que crê. Vamos primeiro ao R. O que significa o R? O R significa relacionamento. Relacionamento. Implementando o conceito de Jesus, nós precisamos criar uma rede de cuidado. Foi o que ele fez, está lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, em que o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e ele fez o que ele precisava fazer: cuidar. Relacionar-se é a prática intencional
de formar discípulos dos meus contatos pessoais. Tem que ter intenção, você tem que ser estrategista. Você vai formar relacionamentos e esses relacionamentos terão que findar naquela pessoa convertida, transformada, formada em um novo discípulo. Relacionar-se precisa ter intencionalidade na sua agenda. Com quem você se relaciona precisa ter tempo, espaço, dedicação para que ela se torne um novo discípulo. Nós precisamos, irmãos queridos, reconhecer biblicamente que o Senhor não nos criou para apenas sermos salvos por Ele, mas para que nós transmitamos essa salvação a outras pessoas. Senão, a hora que nós nos convertemos, está salvo, morremos. Mas não, o Senhor permite que nós sejamos vivos para a honra e glória dEle, para transmitir essa palavra para outras pessoas. Precisamos reconhecer que a nossa missão primária no reino de Deus é fazer discípulos. E precisamos investigar em nosso coração se o que estamos fazendo está produzindo e fazendo discípulos do Senhor Jesus. Precisamos ajustar a nossa agenda, o nosso foco para a agenda do Senhor Jesus. Você sabia que a primeira tarefa de Jesus, depois de ter passado lá 40 dias jejuando e orando no deserto, quando voltou, escolheu os 12 discípulos? Será que isso foi por acaso? Ou já estava no coração do Mestre essa função de escolher discípulos? Esse é o R, relacionamento. O A, de raízes, acolher. Acolher é muito mais que um abraço, é muito mais que um cumprimento de mão, que agora não estamos podendo fazer, é muito mais um toquinho. Acolher é muito mais do que você chegar na igreja e falar oi para as pessoas. Acolher tem que ser intencional e precisa ser usado por Deus para isso, mas você não precisa de dom para ser um acolhedor. Você não precisa. Acolhimento é o que falta na igreja para a recepção de novos membros. As pessoas que Deus está enviando para a gente precisam ser acolhidas por nós. Acolher é vencer as barreiras da indiferença, é conquistar a pessoa para si e apontar para Jesus. Acolher é estar sensível ao Espírito Santo quando Ele está dentro de nós e nós precisamos agir com Ele para fortalecer outras pessoas. Significa integrar a pessoa nova à igreja do Senhor Jesus. Requer investimento e tempo no discipulado. Acolher produz discípulos frutíferos, vidas frutíferas. Esse é o A do Raízes. Tem o I. O que é o I do Raízes? Para a gente aprofundar nossas raízes no discipulado, no relacionamento. É interceder. Você tem que interceder para pessoas. Interceder é muito mais do que fazer uma oração. É muito mais do que quando a pessoa nos diz de uma necessidade, ele diz assim, vamos orar por você, eu estou orando por você. A intercessão é um investimento intencional de oração. Lucas capítulo 1, versículo 11. Para a primeira ação do Senhor Jesus, quando os discípulos, os apóstolos receberam o Espírito Santo, está lá em Atos capítulo 1, versículo 14, foi se reunirem para orar. A oração foi a primeira ação desses discípulos quando eles já estavam sem o Senhor Jesus por perto. Hoje nós temos o Senhor Jesus por perto, dentro do nosso coração, mas existem pessoas que não têm Jesus no coração e nós precisamos. E você sabe que a oração foi o que os discípulos pediram ao Senhor Jesus para ensinar? Jesus ensinou os seus discípulos a orar e ele arrumou tempo para orar junto com os seus discípulos. Ele orou pelos seus discípulos e orou
com os seus discípulos. Jesus, não sei porquê, deu uma demonstração na Bíblia de que ele precisava que os discípulos estivessem com ele orando. O último momento de Jesus junto com os discípulos não foi na Santa Ceia, foi no Getsêmani. E o que ele pediu aos seus discípulos para fazer por ele? Vamos orar comigo, vamos orar juntos. Parece que a igreja hoje está reproduzindo aquela ação do Pedro, Tiago e João, que não estiveram orando com Jesus. Nós estamos deixando as pessoas passar sem que elas tenham intercessores por elas. Nós precisamos interceder, meus queridos irmãos. Percebeu a importância da oração no processo de discipulado, no processo de renovação? Nós precisamos renovar no nosso conceito. Não temos apenas quando encontrar alguém que está com a dificuldade, dizer assim só, eu vou orar por você, mas eu vou estar com você agora, orando, intercedendo. Raízes, vem a palavra, a letra Z. O que significa? Zelar pelo outro, zelar. Zelar é saber que o outro precisa e fazer algo. A primeira igreja batista em Jerusalém, quando Jesus partiu para o céu, ela fez algo muito importante. Juntou as pessoas que tinham e as que não tinham, e ela repartiu o que tinha para todos. Ou seja, ela zelou do bem-estar daquelas pessoas. É a igreja que sabe o que tem que fazer e faz o que precisa ser feito. Nós precisamos, irmãos, estar junto do próximo, principalmente, especialmente nos dias que nós vivemos, em que as pessoas estão muito necessitadas de amor, de carinho, de atenção, de um telefonema, de uma palavra amiga, de alimento à mesa, de ajuda financeira para pagar a luz. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 35, que entre eles não tinha necessitado algum, porque repartia-se o que tinha aos necessitados. Ou seja, tem necessidade? Nós vamos. Então, quando a gente faz o discipulado, quando a gente está caminhando com uma pessoa para ela se encontrar com o Senhor Jesus e fortalecer-se no Senhor Jesus, saiba que você tem o Z aí, ó, que é zelo. Temos que zelar uns pelos outros. Nós temos que nos importar. O mundo não se importa. Nós nos importamos. Você sabia que no dia 14, se não me engano, não falo a memória, dia 14, o Supremo Tribunal Federal se reuniu para dizer que não é necessário a Bíblia nas escolas e nem nas bibliotecas públicas? Pararam com tantas coisas importantes e necessárias no Brasil, estão mais uma vez demonstrando a que função eles vieram e estão lá. A Bíblia deve ser retirada, ou melhor, não deve ser obrigatório a presença dela nem nas escolas, nem nas bibliotecas públicas. Situação que a gente enfrenta, né? Então a Bíblia tem que estar, sabe onde? Na minha, na sua mão, na sua vida, sendo ensinada às pessoas, uma a uma. Se der espaço para duas, vamos por duas. Conviver com o discípulo mostra a gente por inteiro. Por isso temos que estar junto, perto dele. A outra letra do Raízes é o E, de ensinar o Evangelho. E para isso, irmãos, a gente precisa entender, renovar nossa mente, que ensinar o Evangelho não é você fazer uma pregação para ela. Ensinar o Evangelho não é você chamá-la para um estudo bíblico, periódico, sistemático. Apesar de que essas coisas são interessantes, importantes, necessárias para o nosso amadurecimento. Ensinar o Evangelho é com vida. Evangelho é boas novas de salvação. E nós temos que ser a notícia boa que essas pessoas estão precisando ouvir. Você sabia que a primeira imagem de Cristo que a pessoa vai ter é você? É o cristão? Elas estarão enxergando Jesus em nós e através de nós. Por isso a gente tem que abrir o coração, a nossa vida,
porque discipulado é vida na vida. É sua vida na vida dos outros. É transfusão do sangue de Jesus que está em nós para outra pessoa. O sangue que dá vida, que gera vida. E o S, a última letra do Raízes. Solicitar contas. Solicitar contas não é investigar a vida da pessoa. Não é se meter na vida da pessoa. Solicitar contas é perguntar assim, como estão as coisas? Ter, sempre que estão juntos, essa pergunta é importante, porque a pessoa vai poder dizer o que ela está necessitando e como nós podemos, como discipuladores, zelar por elas. Relacionamento é isso. Relacionamento aprofundado, com raízes profundas, é solicitação de contas. E aí o pastor Ari Veloso, que foi pastor e plantador da Igreja Batista Morumbi, em São Paulo, hoje uma grande igreja, começou na sala dele, e ele disse assim, quando eu for alugar uma casa, eu quero uma sala grande. Uma sala grande, porque ali eu vou começar uma igreja. E assim ele fez. E ele começou a Igreja Batista Morumbi, que está hoje pregando a palavra de Deus com centenas, milhares de membros. E aí, ele disse que tem 3 perguntas que você tem que fazer no momento de solicitar contas. Primeira delas, anota aí. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Segundo, como está a sua vida em família? E terceiro, você está falando a verdade? Irmãos, com essas 3 perguntas abre-se um grande espaço para a gente fazer o aprofundamento das raízes. O que nossa igreja precisa? Ela precisa de servos, membros, pessoas que estejam dispostas a renovar o seu conceito de discipulado e partir para a ação, partir para a guerra. O inimigo não vai ceifar vidas sem que a gente possa antes oferecer a elas o Evangelho do Senhor Jesus, discipulado. E com certeza o Senhor, trabalhando na nossa vida, vai abençoar muitas pessoas. Por isso, abra o seu coração. Você é o canal de bênção do Senhor para aqueles com quem você se relacionar. Peça ajuda a Deus, nós vamos estar orando por isso. Eu vou estar orando com você por isso. Que Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a nossa igreja, que possamos aprofundar as nossas raízes e assim a planta ter vida, vida nova, vida renovada, nutrida pelo Senhor. Deus os abençoe. Uma grande semana cheia de vitórias. Amém.